Uma equação diferencial desse estilo, onde o dx e o dy estão desse lado igual a zero, a gente resolve pelo método da equação exata. Mas será que essa aqui é exata? Então, a gente vai ver. O que está junto com o dx, a gente sempre chama de m. E o que está acompanhando o dy, a gente sempre chama de n. E o que a gente vai fazer? A gente vai derivar o m em relação à variável que não está aqui, ó. Aqui tem dx, então a gente deriva em relação à outra, que é o y. A derivada da função n em relação a quem? Em relação a x, que é a variável que não está aqui, tá vendo? Se essas derivadas derem iguais, então a gente conclui que é uma equação exata e pode prosseguir. Então, vamos lá. A função m é isso aqui, eu quero derivar ela em relação a y. Y é a variável, então eu vou pegar esse pedacinho primeiro. A variável é y. Então, o resto é número. Como que a gente deriva um número que está multiplicando? A gente apenas copia ele. Se y é a variável, isso aqui é uma potência. Como que deriva a potência? Passa o número para frente multiplicando, copia a potência e subtrai uma unidade. Isso é 3x ao quadrado vezes 1, 3x ao quadrado. Y na zero. Qualquer coisa elevada na zero é 1. Então, a gente ficou que 3x ao quadrado é a resposta dessa derivada quando a variável é y. 3x quadrado é a derivada aqui. Agora, a gente pega o outro pedacinho da função m e deriva em relação a y. Y é a variável, então o resto aqui é número. Como que deriva número que está multiplicando? Apenas copia. Y é variável, então é uma potência. Passa o número para frente multiplicando. Copia a potência e subtrai uma unidade. 2x vezes 1 dá 2x. Y na 1 menos 1 é y na 0. Isso é 1. E 2x vezes 1 é 2x. Então, a derivada de 2xy em relação a y é 2x. Ok? Então, a gente coloca 2x. Agora, a gente tem que derivar esse último pedacinho da função m. Então, y ao cubo. Se y é variável, então a gente tem que derivar uma potência, né? Passa para frente o número multiplicando, copia a potência e subtrai uma unidade do expoente. Isso é 2, então a gente ficou que a derivada de y ao cubo em relação a y é 3y ao quadrado. Temos que fazer também a derivada da função n em relação à variável que não está aqui, que é o x. Então, a gente pega esse pedacinho, que é o x ao quadrado, e deriva em relação a x. Então, é uma potência, né? Se a variável é x, a gente tem potência. Passo para frente multiplicando, tiro uma unidade do expoente. 2x na 1, então é 2x. E essa aqui agora, temos que derivar y ao quadrado em relação a x. X, que é a variável, tem x aqui? Não tem. Então, isso tudo é número. A derivada de número sozinho é 0. Então, a derivada desse cara em relação a x é 0. Portanto, ficou 2x. As derivadas são iguais? Isso aqui é igual a isso? É óbvio que não. Então, a gente conclui, porque as derivadas são diferentes, que isso aqui não é uma equação exata. Então, não dá para continuar. E a gente vai usar o método de redução da equação exata, que é encontrar uma função μ que, quando multiplicar pela equação, vai tornar ela exata. Temos duas fórmulas e eu vou usar essa. 1 sobre μ vai ser vezes du sobre dx vai ser igual ao quê? A derivada da função m em relação a y, que é exatamente a mesma coisa que isso, ó, mesma coisa, notações diferentes, menos a derivada da função n em relação à variável x, que é esse cara, ó, derivada da função n em relação a x, mesma coisa, dividida pela função n, que é sempre o cara que acompanha o dy. Essa aqui é uma das fórmulas e eu vou usar ela. Então, a gente substitui o que a gente tem. Derivada da função m em relação a y, é esse cara. Então, a gente calculou ele antes, é 3x ao quadrado mais 2x mais 3y ao quadrado. Menos, da fórmula,
derivada da função n em relação a x. É esse cara aqui, ó. A gente calculou ele antes, que era 2x. E a função n? Estava junto com o dy, x ao quadrado mais y ao quadrado. Nesta fórmula, o que está depois do igual deve ser sempre algo com x apenas, ou número. Se tiver y, a gente não vai poder usar essa fórmula. Então, nós temos que excluir esses y de alguma maneira. Então, vamos lá. Perceba que 2x menos 2x, uma coisa menos ela mesma, dá zero. Então, some, fica em cima 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Uma forma de fazer sumir o y desse lado, né, porque a gente precisa, só pode ter x em números, é colocar o 3 em evidência e poder cortar esse cara com esse. Então, eu vou colocar 3 em evidência na parte de cima. 3x ao quadrado dividido por 3 sobra o x ao quadrado. Mais 3y ao quadrado dividido por 3 sobra o y ao quadrado. Concorda comigo que agora a gente vai poder cortar? Então, agora eu posso dividir esse cara por ele mesmo, né? Dá 1. 3 vezes 1 dá 3. Então, a gente ficou com essa equaçãozinha diferencial. Pode? Pode, porque ficou só número. Se tivesse ficado x, podia também. Mas se tivesse ficado um y aqui, não ia poder usar essa equação, essa fórmula, ia para outra. Nosso foco é encontrar a função μ. Então, a gente vai fazer uma variáveis separáveis aqui para sumir com esse dx. Como que a gente pode? Ele está dividindo, posso multiplicar os dois lados por dx, ou seja, passar o dx multiplicando. Como você queira entender. No método de variáveis separáveis, a gente integra ambos os lados da igualdade. Só bota um símbolo assim. Não sei se você lembra, mas quando você tinha integral de 1 sobre x dx, isso é uma integral imediata e a resposta é ln do cara de baixo, né? Aqui da mesma maneira, ó. Só é uma variável diferente. Então, o resultado dessa integral é ln do módulo do μ. Integral de 3 dx é 3x. Se você não sabe o que é 3 dx, você tem que entender que esse símbolo, quando tem esse símbolo, é uma pergunta para ti. Ele tá te perguntando que função que quando eu derivo dá 3 dx. É o 3x. Por quê? Porque quando eu pego essa função e eu derivo, derivada de 3, que está multiplicando é apenas 3, derivada de x. É uma potência, passa 1 para frente, 3 vezes x na zero, 3 vezes 1, 3 dx, né? Eu derivei em relação a x, então eu boto dx. Quando eu pego a função 3x e derivo, dá 3 dx, exatamente o que tem dentro da integral. Isso aqui tá me perguntando quem é essa função, que quando eu derivo, dá esse cara, tá? Então, a integral de 3 dx é 3x, e sempre que eu integro, eu devo acrescentar uma constante. Vou botar a constante 1, pois isso aqui é uma família de funções, né? Indefinido. Tá, acabou? Não, o meu foco é encontrar esse μ. Ele tá dentro de um logaritmo natural. Eu vou usar o inverso, que é o exponencial. Então, eu vou pegar e vou elevar isso aqui para o expoente. Mas se eu faço isso de um lado da igualdade, eu devo fazer do outro. Então, isso aqui vai virar o expoente do e também. Por que eu fiz isso? Porque e elevado a ln é uma propriedade que a gente pode cortar e fica só módulo do μ ali, do 1, tá? É uma propriedade. Não sei se você se lembra, mas quando a gente tinha x ao quadrado vezes x menos 5, o que a gente faz? A gente copia o x e soma os expoentes. Mas a gente pode voltar também, a gente pode ter isso aqui e separar, ó, x vezes x e separa os expoentes. Então, daqui da mesma forma, ó, a gente tem isso aqui e a gente pode separar os expoentes, ó. Bota e elevado na 3x vezes o próprio e elevado na c1. Se a gente multiplicar, né, somos expoentes, volta para isso. O que é módulo de x? O módulo de x, a resposta disso aqui é que o x vai ser sempre ou positivo ou menos o cara lá de dentro. Então, o μ vai ser ou esse negócio aqui do outro lado positivo, ou vai ser ele negativo, tá? Vem lá da definição de módulo.
Daí você tem que lembrar que o número de Euler é esse E, né? E C1 é um número também, é uma constante. Então, a gente pode juntar, botar ele aqui na frente e juntar com esse mais e menos. E na C1 vezes E na 3x. E esse número aqui é tudo número, puro número. Então, a gente vai substituir isso por uma outra constante. Eu vou botar assim, constante 2 vezes E na 3x. E nesse método, quando a gente chega nesse passo, a gente sempre vai supor que essa constante é 1. Então, vamos substituir C2 por 1. Ou seja, a gente encontrou que o Mi é E na 3x. Encontrado esse Mi, a gente vai multiplicar a equação por ele. Então, a gente vai pegar a equação e vai multiplicar toda ela por esse cara. Então, você vai pegar esse termo e multiplicar por ele, esse termo multiplicar e esse termo também. Então, vai ficar E na 3x vezes esse cara. 3x quadrado, y mais 2xy mais y ao cubo. Dx. Agora, você vai multiplicar esse termo pelo Mi. E na 3x vezes x quadrado mais y quadrado dy. E agora, você vai multiplicar esse termo pelo Mi. E na 3x vezes o zero. É bom a gente fazer essa distributiva, né? Porque é uma coisa multiplicando um parêntese. Então, a gente vai multiplicar cada pedacinho ali de dentro por ele. Então, vai ficar 2xy vezes E na 3x. Mais y ao cubo vezes E na 3x. E tudo isso está acompanhando o dx, concorda? Também tem uma distributiva aqui, ó. E na 3x vezes x ao quadrado, mais E na 3x vezes y ao quadrado. Tudo está acompanhando o dy. 0 vezes algo sempre vai dar 0. Então, a gente chegou em uma nova equação, você tá vendo? A gente tem algo que acompanha o dx, algo que acompanha o dy igual a 0. Então, a gente chegou em uma equação que a gente pode resolver pelo método de exatas. Mas para poder resolver, a gente tem que ver se isso aqui de fato é exata. E vai ser, porque a gente tinha uma equação que não era exata, lembra? Achou um Mi, multiplicou pela equação e agora a gente tem uma nova equação. E ela vai ser exata. Para a gente conferir, agora você tem que pensar, aquela equação já foi. A gente tem um novo M, que é o cara sempre junto com o dx é M, e o que está junto com o dy é sempre N. Então, você vai derivar a função M, que é tudo isso em relação à variável y, contrário dessa. E também vai derivar a função N, a nova função N, em relação à variável que não está aqui, que é o x. Você vai fazer essas duas derivadas. Se elas derem iguais, você pode resolver por método de equações exatas. E vão ser. Não vou fazer agora porque está no PDF, mas tem que fazer. A gente vai dizer assim, ó. Existe uma função f que depende de x e y, que é uma constante, tá? E o que você vai ter que decorar? Que a derivada dessa função f em relação à variável x vai ser sempre a função m da nova equação aqui, tá? E a derivada da função f em relação à variável y vai ser sempre a função n da nova equação ali. Então, a gente vai substituir esse m pela função aqui, ó. E na 3x vezes 3x quadrado y mais 2xy e na 3x mais y ao cubo e na 3x. Essa é a função m. E a n a gente substitui também, você tem que decorar isso, tá? Então, a n é esse cara aqui, ó, junto com o dy. Mais e na 3x vezes o y ao quadrado. Para prosseguir, a gente vai escolher uma delas aqui para integrar. A mais fácil. A mais fácil é essa aqui, ó, porque se a gente for integrar, tem pouquinhos y aqui. Já que tem muito x, sabe? Vai dar muita coisa. Então, eu vou integrar essa aqui, porque é mais fácil. Se eu integro de um lado, devo integrar do outro também. Mas eu vou integrar em relação a quê? Em relação a y, tá? Em relação a y, aqui também vai ser em relação a y. Isso é uma derivada. Integral de uma derivada se anulam. Sobra a
função f. Não sei como você costuma fazer, mas aqui eu tenho uma integral de uma soma, então eu vou separar. Eu vou fazer a integral dessa primeira aqui, e na 3x vezes x ao quadrado em relação a y, mais a integral desse cara agora. Eu prefiro fazer separado para não me confundir. Se a variável é y, tudo que tiver x aqui, ó, é número. Então, é como se eu pudesse passar ele para fora da integral, tá? É tudo número. Integral de dy. E aqui, ó, a variável é y. Então, esse cara aqui que tem x é um número. A gente pode passar ele para fora da integral. Sobrou essas integrais para a gente resolver. Olha, a integral de dy é como se eu tivesse um umzinho aqui. Que função que quando eu derivo dá um dy? Claro, é o y. Você concorda comigo? E aqui tem uma multiplicação, né? Concorda comigo? Essa integral, a resposta é y. E essa integral aqui, lembre que o número passa para fora multiplicando, então tem uma multiplicação aqui. A integral de y ao quadrado dy, a variável é y, então tem uma potência, tá vendo? Y ao quadrado fica, soma uma unidade e divide por esse número. Isso que é a regrinha da potência, tá? Para integrais. Quando a gente resolve uma integral, sempre tem uma constante, né? Neste método, a constante não vai ser apenas um número, ela vai ser uma função, que a gente escreve assim, h de quê? H de y? Não, a gente sempre vai botar a variável contrária ao que a gente usou. Aqui a gente integrou em y, então o h vai ser de x. Se fosse integrado em x, a gente ia botar y aqui, tá? Sempre o contrário. Chegamos na função f. O que a gente faz agora? A gente tem que derivar essa função em relação à variável que não estava aqui, ó. Integramos em y, deriva em x. Vamos derivar os dois lados aqui, tá? Só que desse lado eu vou botar a derivada assim, para ficar mais visível. Com a linha, tá? Isso é y ao cubo sobre 3. Derivar, tá? É a linha, mesma coisa. A gente tem que derivar cada pedacinho. Olha só, a derivada de e na 3x vezes x ao quadrado vezes y em relação a x, você percebe que a variável tá aqui e tá nessa função também? Então, aqui tem uma multiplicação de funções e a gente tem que derivar. As duas envolvem a variável, então a gente tem que fazer a regrinha. A derivada da primeira, que eu vou escrever assim, vezes a segunda, normal, mais a derivada da segunda, vezes a primeira, certo? Agora tem esse cara, a gente tem que derivar ele. A variável tá aqui, então isso tudo é número. O que a gente faz? A derivada, o número fica quietinho. E a derivada de e na 3x é o próprio e na 3x vezes a derivada do que está no expoente. Derivada de 3x, como eu já expliquei, é 3. E a derivada desse cara em relação a x, ó, é o quê? Não sabemos, a gente não conhece a função h, então a gente bota uma linha assim, ó, para representar. Certo, a derivada de e na 3x é o quê aqui, ó? E na 3x, derivada de e na 3x é o próprio e na 3x, multiplicado pela derivada do que está lá dentro. Derivada de 3x é 3. Vezes x quadrado y. Derivada de x quadrado y. A variável é x. Então, y é número. Então, copia. Derivada de x quadrado, x variável, então é potência. Passa para frente e tira uma unidade expoente. Ainda está multiplicando por e na 3x. Aqui também, y ao cubo sobre 3 vezes e na 3x. Tenho 3 aqui. Ah, podia ter cortado, né? Simplifiquei esse 3 com esse 3. Mais a galinha de x. E a gente chega nesse passo, a gente faz o quê? Você tem que perceber que aqui a gente tem ΔF, né? A derivada da função f em relação a x. E aqui em cima a gente também tinha isso, a derivada da função f em relação a x. Então, a gente vai comparar essas duas
para achar quem que é a nossa galinha de x, tá? Então, a gente vai comparar essas duas e ver quem que faz o papel de a galinha lá em cima. Então, olha só, a gente tem o primeiro termo, e na 3x vezes 3x ao quadrado y. Ah, ele também tá aqui. Tudo bem. Esse aqui já foi. y2x é na 3x. y2x é na 3x, tá lá. Percebe? É o mesmo símbolo, então elas têm que ser iguais. Y ao cubo e na 3x. Ah, y ao cubo e na 3x. Até agora elas são iguais. Para essas duas, se isso aqui é a mesma coisa que isso tem que ser igual a isso. Como que isso aqui vai ser igual a isso? Se a função a galinha de x for zero, tu entendeu? A gente bota um zero ali para complementar e dizer, ó, a galinha de x é zero para essas coisas, essas duas serem iguais. Elas têm que ser iguais, afinal, isso é a mesma coisa que isso. Então, a galinha de x é zero. Terminou? Não, a gente tem que descobrir quem é a h de x para colocar ela aqui na função. Eu preciso achar h de x, eu tenho a derivada dela. Então, eu faço o contrário, eu integro ela, né? Se eu integrei de um lado, lembrando que eu integrei em relação a quem? Em relação a x. Do outro lado também, integrei o zero, então, em relação a x. Que eu faço de um lado, eu devo do outro também. A integral e a derivada, né? A integral da derivada nula. E me dá a função h de x. E a integral de 0 de x é o que? É 0x mais uma constante. 0 vezes qualquer coisa dá 0, né? E 0 mais algo dá aquele algo. Então, a gente achou que a h de x é uma constante. Ora, bolas, então a gente achou h de x aqui, ó. Substitui lá na função, afinal das contas, que era e na 3x vezes x ao quadrado vezes y, mais e na 3x vezes y ao cubo sobre 3, mais h de x. Então, substitui, a gente achou h de x. F é e na 3x vezes x ao quadrado y, mais e na 3x vezes y ao cubo sobre 3, mais, quem que é h de x? C. Daí você vai dizer, ah, terminou? Não. Quem era f? A gente disse que f, ó, era uma constante C3. Então, a gente substitui no lugar da f aquela constante 3. E ainda não terminou, porque a gente tem que isolar essas constantes. Então, eu tenho uma constante somando aqui, ela vai ficar subtraindo do outro lado. Espero que esteja acompanhando. E quando eu tenho, por exemplo, 1 menos 2, isso é menos 1. Então, eu tenho um número menos outro número e me dá outro número. Um número menos outro número vai me dar outro número. Então, eu vou chamar isso aqui de K. Como a gente não conhece todos esses números, a gente bota letras, né? E na 3x vezes y ao cubo sobre 3. Essa sim que é a nossa resposta, tá? Essa aqui é a função, a equação, a função, não sei dizer. Na verdade, essa aqui é a solução, desculpa, solução geral explícita dessa equação diferencial, tá? É bem extenso e é um passo a passo, tá? Quando eu cheguei nessa nova equação aqui, daí eu te disse, né, que a gente tem que fazer e ver se ela é exata. Como que a gente vê se a derivada do m em relação à variável que não está aqui é igual à derivada desse n em relação à variável que não está aqui. A gente sempre deve fazer isso, tá? Mesmo que a gente saiba que vai ser, tem que fazer. Eu vou fazer agora, eu só não quis atrapalhar antes. A derivada dessa função m em relação à variável que não está aqui, que é y. Como que a gente vai derivar? Ó, a gente vai derivar esse pedacinho. E na 3x vezes 3x quadrado y. A gente tem que derivar em relação a y. Então, y é a variável. O resto, então, é tudo número. Número que está multiplicando na derivada, a gente apenas copia. Se y é a variável, então isso aqui é uma potência.
Como que deriva a potência? Passa o número para frente multiplicando, copia a potência e subtrai uma unidade. E na 3x vezes 3x quadrado vezes 1, né? Dá isso aí. E y na zero. Qualquer coisa elevada na zero, você sabe que é 1. Então, a gente viu que é isso aqui, a resposta dessa derivada. E na 3x vezes 3x quadrado. Agora, esse pedacinho aqui a gente deriva em relação a y. Y é a variável, então o resto é tudo número. Número na derivada a gente copia. Como que deriva y se é a variável? É uma potência, então passa expoente para baixo, subtrai uma unidade. 2xe na 3x vezes 1 dá isso, y na zero, isso é 1. Então, fica 2xe na 3x, mais 2xe na 3x. É a derivada desse cara. Agora, esse pedacinho, a gente tem que derivar ele em relação a quem? Sempre veja, em relação a y. Então, y, que é a variável, o resto é número. Número na derivada, que está multiplicando, né? A gente só copia. E a derivada de potência, y é variável, então passa o 3 para frente, multiplicando, copia a potência e subtrai uma unidade. E na 3x vezes 3y na 2. Essa é a resposta dessa derivada. Certo, nosso próximo passo é olhar se a derivada da função n em relação à variável que não está aqui, que é o x, né? Então, vamos ver. Deriva esse cara em relação a x. Pega lá, e na 3x vezes x ao quadrado. Presta atenção. A variável é x. Ela está nessa função e também está aqui, ó. Tem variável, tem variável. Então, a gente tem uma multiplicação de funções com a variável. Como que se deriva uma multiplicação? Isso, a gente pega a primeira e deriva. Então, eu vou escrever assim, ó. Deriva a primeira, multiplica pela segunda. Mais, deriva a segunda e multiplica pela primeira. Por que eu apliquei a regrinha do produto? Porque a variável é x, ó, e ela está presente nas duas aqui. Como que deriva e elevado a alguma coisa? Copia o e elevado nessa coisa e multiplica pela derivada do que está no expoente. Como que deriva x ao quadrado? A variável aí é x, né? Então, é uma potência. Passa o expoente para frente multiplicando e tira uma unidade do expoente. Fica 1. Vezes esse e na 3x. Ainda tem esse cara para resolver. O que é a derivada de 3x? Você lembra como que a gente deriva? Como que deriva aí na 3x? Número que está multiplicando, a gente apenas copia. X na 1, passa o expoente para frente multiplicando. Tira uma unidade do expoente. 3 vezes 1 é 3, x na 0, isso é 1. 3 vezes 1. Então, a derivada de 3x é 3. Você pode fazer direto, né? Então, ficamos com isso aqui. Derivada dessa multiplicação em relação a x foi 3e na 3x vezes x quadrado. Mais 2x e na 3x. Agora tem ainda esse pedacinho, ó, derivada dele em relação a x, então tem esse pedacinho também. E na 3x vezes y ao quadrado. Novamente, eu vou te perguntar, quem que é a variável? A variável é x. Então, aqui está a variável, essa aqui é a função. O resto é número. Número na derivada a gente faz o quê? Copia. E deriva essa aqui, porque tem a variável. Derivada de e na 3x. É o próprio e na 3x vezes a derivada de quem está no expoente. Quiser fazer direto, isso é 3. Então, nós ficou com 3y ao quadrado e na 3x. Copia aqui, ó. 3y ao quadrado. Nosso foco era ver se ela é exata, ou seja, as derivadas deram iguais. Será que deram iguais? Só conferir, ó. E na 3x... 3x ao quadrado, tá aqui, ó. E na 3x, 3x ao quadrado. É o mesmo termo, só que eles estão meio bagunçados. E aqui, ó. 2xe na 3x, 2xe na 3x. 3y ao quadrado e na 3x, 3y ao quadrado e na 3x. São exatamente iguais as derivadas. Então, a gente conclui que essa nova equação, ela é exata. E por isso que eu pude prosseguir com todo aquele passo a passo que eu te mostrei.
de dizer que existe uma função f de x igual a uma constante e tal, tá? Então, a gente tinha uma equação que não era exata, encontramos uma função μ e multiplicamos a equação por esse μ, criamos uma nova equação, vimos se ela é exata e depois fizemos o passo a passo, tá?